Você já viu aquele texto que contorna um item no Photoshop? Uma pessoa, pode ser um objeto. Bem, algumas campanhas de marketing, principalmente publicidade, utilizam esse tipo de efeito. Ele é um efeito muito bacana, o pessoal gosta muito e eu vou trazer ele hoje aqui para vocês no Photoshop. Como vocês podem ver aqui, eu estou com uma imagem modelo aqui, né, de uma amiga minha que disponibilizou para mim poder utilizar essa imagem. Muito obrigado, Ingrid, por ter disponibilizado a imagem. É muito importante para você que trabalha com imagem que você tenha os créditos dessa imagem, ou que você obtenha, ou que se você buscar em um site, um Unsplash, algum outro site que está na internet, eu busco a maioria das minhas imagens no Unsplash. Que você divulgue e coloque os créditos quando você for fazer um vídeo, quando você for fazer algum tipo de material que é bem bacana. Pro lado de lá e pro lado de cá, beleza? Então me segue aqui pra gente fazer esse mini tutorial rapidinho aqui dessa função que é muito legal. Então, ó, para vocês visualizarem aqui, eu já tô com a imagem aqui, vou dar 2 cliques para desbloquear ela e dar um Ctrl J, que é padrão, você sempre duplica a camada quando você iniciar qualquer tipo de imagem no Photoshop. É muito legal porque você acaba deixando a situação da imagem para que, se você precise no futuro, ela esteja ali. Então beleza, camada já aberta aqui, pessoal. Bem, eu vou precisar do seguinte aqui, para fazer esse efeito eu vou precisar de uma seleção. Vou colocar uma seleção em volta, eu tenho que pegar toda essa área que vocês estão vendo dela junto com esse círculo amarelo. Então neste caso aqui, se eu for aqui em propriedades, o meu ele já fica ativado geralmente aqui, mas se você não conseguir achar dentro da janela no Photoshop aqui, você vai encontrar ele aqui embaixo, ó. Então o meu ele já está ativado aqui a aba. Se eu vier aqui selecionar assunto, saca só, a gente está falando da IA do Photoshop. Para você ter uma ideia, ele fez o contorno aqui, ó. Vou mostrar para vocês bem próximo. Só que ele deixou de fora essa área aqui. Então eu vou falar assim, olha, não é legal porque no momento eu vou ter que fazer um clique aqui com a varinha mágica para poder selecionar isso daqui junto e tudo mais. Então o que eu faço? Vou dar um Ctrl Z para voltar nessa linha aqui no caso. Vou vir diretamente na varinha mágica aqui e vou fazer um clique na área branca. Porque para mim, na minha imagem, ela está composta numa parte bem grande já em branco. Então a varinha mágica vai pegar toda essa área. No momento em que ela pegar isso daqui, ela está fazendo o quê? Selecionando a área branca. Eu preciso de inverter ela e jogar ela para a área colorida, que é a que eu preciso. Nesse caso eu vou dar um Ctrl Shift I. Que aí neste caso exatamente, ele vai inverter essa camada. Inverteu a camada. Aí eu tenho aqui, vocês podem visualizar, ó, todo o processo pego junto. Bacana, para mim é bem interessante. Tem um detalhezinho aqui que vocês podem ver no cabelo, ó, que ele manteve. Porém, esse é um detalhe que não vai fazer diferença alguma, porque para essa funcionalidade e para esse resultado que eu busco, isso daqui não faz diferença alguma. Então, vocês vão visualizar agora na hora que eu realizar a expansão dele. Bem, uma vez que você já está com toda a seleção que você precisa feita, você vai vir em selecionar, vai vir em modificar e expansão. Aí aqui na caixa de expansão eu vou colocar uma medida aqui 150, que é uma medida bacana aí. 150, vocês vão visualizar que a seleção ela expandiu em volta da imagem. Porém, existem todos os cortes da imagem, ó, que são aproximados aqui do óculos, do fone de ouvido. Esses cortes é interessante que a gente suavize eles na hora de fazer a ação acontecer. Ou seja, a sacadinha está aqui. Volta em selecionar de novo, modificar de novo, só que dessa vez em suavização. Em suavização eu vou colocar um tamanho 100. Eu acho que é bacana, prestem bem atenção na seleção em volta da imagem. Ó, ela suavizou. Então ela deu uma modelada em volta e ficou uma coisa mais bacana para você trabalhar. Aí neste caso eu já estou com ela feita. Eu vou vir aqui em cima nessa ferramenta, que é do círculo, simplesmente clicar nela, vou dentro da área, botão direito, criar demarcador de trabalho. Uma vez que eu criei, geralmente tem essa tolerância para mim colocar. Eu trabalho com 2, no máximo 3, mas fica a teu critério, a forma como você quer trabalhar. Faça testes, Photoshop é teste. Então eu venho aqui, coloco 2, ele vai criar todos esses pontos de ancoragem para mim aqui, e aí eu vou vir selecionar a ferramenta de texto, que é a letra T no teclado aí. Então neste caso, ó, você pode visualizar que na hora que eu passo o mouse em cima dessa área, onde eu estou com a ferramenta T, ela modifica. Aí é claro, eu vou selecionar em qual local que eu quero iniciar o texto que eu vou colocar em volta. Neste caso aqui, eu vou colocar o texto aqui. Então, texto aqui,
No meu Photoshop ele já habilita um Lorem Y já para mim visualizar como é que ele fica. Então você vai ver ele tá bem grande aqui. Então nesse caso eu vou colocar uma frase mais diferente aqui pra gente fazer um teste, né? No caso, que não seja um Lorem Y. Olha só. Essa é a frase. Aí você vai falar, William, mas ela tá um pouco fora. Eu vou clicar, segurar um Alt aqui e diminuir ela para aproximar do objeto. Bem, aproximei ele do objeto. Faz sentido para mim nesse tamanho? Aí fica a seu critério. Aqui você pode modificar o tamanho dele, modificar a estrutura, fazer várias seleções que você quer utilizando um Ctrl T, simplesmente selecionando a própria ferramenta de texto de novo aqui, ó. No momento em que você faz isso, ela vai abrir as propriedades do texto. Então você pode vir aqui e modificar ela para, vamos supor, eu vou colocar um 150, ele vai ficar pequeno, a frase vai ficar bem simples aqui em volta, e aí você consegue visualizar a frase bem próxima da pessoa. A lógica dessa função é você ter o texto contornando a imagem ou objeto que você queira dentro do Photoshop. É muito bacana porque se você trabalhar ela com uma fonte grossa, uma fonte fina, uma fonte que faz sentido para o que você está trabalhando, ela começa a ter um destaque bem bacana. Então fica a dica aí, testa bastante essa funcionalidade que vocês vão curtir pra caramba. Se vocês gostaram, me sigam, curtam, comentem e será uma honra poder responder os comentários de vocês. Então um abraço, tudo de bom pra vocês aí, tchau!